Olha, nos tempos atuais, a gente enfrenta um mundo bem propício para sintomas de ansiedade e estresse. Seja esse mundo corporativo cada vez mais exigente, situações de violência, a competitividade no dia a dia e também o distanciamento de atividades de lazer. Esse mundo pandêmico, né, que a gente está vivendo. A gente ainda está em pandemia. Diante desses agravantes e de fatores genéticos também, muitas pessoas podem desenvolver sintomas diversos, confundindo com alguns dos transtornos mentais. É isso mesmo. Em alguns casos, se não tratados precocemente, esses sintomas podem se agravar e tornarem-se aí doenças que necessitam de tratamento. É um assunto sério. E para conversar sobre esse assunto com a gente, hoje a gente tem um convidado super especial. Ele é bem especial mesmo, porque ele é não só um dos nossos coordenadores aqui do Instituto GPI, coordena a nossa pós em psiquiatria, mas ele é um profissional, que eu costumo dizer, um profissional indo e voltando, uma pessoa super gabaritada para conversar com a gente sobre esse tema, para falar um pouquinho de transtornos mentais, sobre psiquiatria, e claro, ele vai falar um pouquinho também sobre os módulos que ele vai ministrar na nossa pós-graduação. Como ele é o coordenador, ele tem no seu coração e na sua mente todas as ideias do que é aprofundado, do que é tratado na nossa pós. Eu estou falando do Dr. Vicente Gomes, que é um dos nossos excelentes profissionais aqui do nosso casting, eu estou sempre falando do casting aqui do GPI, que é fantástico, Dr. Vicente Gomes, que a gente já conversou algumas outras vezes, em algumas lives, lá na rede social, lá no Instagram, mas é sempre bom a gente destacar aqui também. Ele que tem residência médica em psiquiatria pelo Hospital Juliano Moreira de Salvador. Ele é especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É o presidente da Associação Psiquiátrica do Piauí, né? Além de vários outros tópicos desse currículo extenso, imenso e invejável que ele tem. E é com ele que a gente conversa agora sobre esses assuntos. Doutor Vicente, seja bem-vindo, primeiramente, e a gente começa falando de transtornos mentais e do quão importante é a sua profissão, a profissão de várias pessoas que estão nos assistindo agora, profissionais da saúde, mas, assim, eu conversava anteriormente com outras pessoas também que fazem o cast do GPI e como, principalmente em tempos de pandemia, a gente está vendo a necessidade que nós, sociedade, temos de ter profissionais como você. Não é isso? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Emias. É uma satisfação estar conversando mais uma vez com você. É uma honra estar participando aí do Grupo GPI, coordenando essa pós-graduação em psiquiatria, né? A primeira turma de pós-graduação médica em psiquiatria do Piauí. É um grande orgulho para todos, né? Já iniciamos a nossa pós-graduação, né? Tivemos aí o primeiro módulo, tá? E em breve teremos o segundo módulo e vem aí muitas novidades, tá? E ainda quem está na dúvida com relação à questão da pós-graduação, se faz ou não, vai vir aí novidades e a gente ainda consegue, como em virtude da pandemia, né? A gente teve que fazer esse primeiro momento online, tá? Então, há a possibilidade de você que ainda não fez, aproveitar essa oportunidade de participar da nossa pós. Tá? Você pode rever as aulas, tá certo? Que foram ministradas no primeiro módulo. Inclusive, terão também a oportunidade de, no outro momento, por exemplo, a pessoa que assistiu, inclusive até o próprio aluno, né, já é matriculado na pós-graduação, tá? Que assistiu o primeiro módulo online, tá? Ele vai ter a oportunidade de, na próxima turma, se ele quiser, ele assistir também a aula presencial. Tá? Bacana, então, super bacana. Então não causará nenhum prejuízo. Tá? E vem aí novidades na parte prática. Né? A nossa pós-graduação é realmente uma pós diferenciada. Tá? Eu falo isso, primeiramente, pelos profissionais que são extremamente qualificados, tá? E não só na parte técnica, né? Mas são pessoas que eles gostam de ajudar, de atuar na psiquiatria, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho na tua pergunta inicial sobre a questão da saúde mental, né? Principalmente nesse momento em que a gente vive, tá?
É importantíssimo manter a saúde mental em dia, né? E a gente sabe que a saúde mental vem sendo bastante afetada, né? Por tudo, nesse período de pandemia, vem crise econômica, você tem aí violência, você tem competitividade, você tem corrupção, você tem tantas coisas nesse cenário que se a pessoa realmente não tiver ali um estilo de vida mais saudável, não conseguir dominar suas emoções, isso vai afetar a mente dela, ela pode entrar no estado de adoecimento, né, e realmente ficar comprometido, tá? Doutor Vicente, eu conversava com você nos bastidores e também estudando um pouco para a gente abordar esse assunto e vi que a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, levantou alguns dados, falando de dados recentes, que nos dados levantados, eles detectaram que cerca de 30% dos brasileiros podem desenvolver transtornos mentais, né? E mesmo pessoas que não chegaram a ser diagnosticados podem aí sofrer, ter suas vidas prejudicadas por manterem alguns sintomas prejudiciais ao longo do tempo. Então, eu lhe pergunto, né, a gente sai um pouquinho agora da esfera de falar da pós-graduação em si, estou falando enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto jornalista, que tem a minha função social, você também, que é um profissional da saúde, que tem a sua função de promover a saúde e o bem-estar na sociedade. É possível a gente dizer que existem sintomas que podem ser sinais de quando a gente deve procurar um psiquiatra? É possível se dizer quando procurar um psiquiatra? Tem alguns sintomas que a gente pode acender aquela lanterna, acender aquela luzinha? Pronto, excelente pergunta. Tem sim, tá? E eu sempre falo que esses sintomas iniciais, ele vem para alertar alguma coisa que não está legal, tá? É uma espécie de alerta, né? Eu gosto muito de comparar, né, com a parte fisiológica, a parte clínica. Por exemplo, você vai apresentar uma febre, tá? E você pode até tomar um remedinho ali para melhorar aquela febre, ela vai baixar, vai ceder a febre, mas o que é que está causando aquela febre? Tá? É um processo infeccioso, é um processo inflamatório, é uma virose, ela vem para alertar para que você cuide, né? Para resolva aquela situação que esteja causando a febre. E com relação a adoecimento mental, vem sim alguns sinais antes, tá? A pessoa às vezes começa a perder o foco, começa a se irritar com muita facilidade, né? De repente o coração começa a acelerar, disparar, às vezes tem uma sensação que o fôlego está curto, que está com dificuldade para respirar, às vezes uma noite, que é aquela noite mal dormida, aquele sono que demora para chegar, né? Às vezes a pessoa fica despertando, às vezes ela acorda durante a noite, né? Uma certa insegurança, uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, prejudicando o dia a dia da pessoa, tá? E são alguns sinais aí que algo não está legal, tá? E quando a pessoa não consegue observar muito bem isso, a gente fala que a intenção, né, desse alerta, ela é até uma intenção positiva, porque quer que a pessoa mude e melhore, mas a gente acaba não valorizando muito isso, a gente acaba não observando muito bem isso. E aí, por isso que a gente fala que a manifestação é negativa, exatamente porque a gente não observa, não valoriza, e isso aí persiste e vem algum tipo de outros acometimentos. Tá? A gente pode já falar numa situação realmente de um adoecimento, onde a pessoa entra no estado de um isolamento social, tá? Evita contatos, não tem mais aquela produtividade no seu trabalho, não se alimenta bem, o sono fica comprometido, a pessoa não dorme bem, ou então ela pode até dormir demais, há um choro fácil, tá? Há uma sensação de vazio, há uma angústia, aquele aperto no peito, há uma oscilação grande de humor, sem alguma situação que possa ter alguma relação, né, com aquele acontecimento, a pessoa muda de humor do nada, tá? De repente ela está com a energia lá embaixo,
não quer fazer nada, ou então, de repente, ela está com energia lá em cima, está muito feliz, essa felicidade em excesso, né, sem nenhuma justificativa, tá? Então, chega um determinado momento que, exatamente por a pessoa não ter conseguido observar aqueles sinais iniciais, isso evoluiu, tá, e tornou-se algo voltado para uma doença. Acredito que seja interessante também a gente destacar, que você menciona essa evolução dessas doenças, é interessante a gente destacar também que, por exemplo, dependências químicas, alcoolismo, depressão, transtorno de ansiedade, compulsão alimentar, bipolaridade, esses transtornos, inclusive transtornos de humor que você mencionou, eles são transtornos mentais, né? Devem ser tratados por as pessoas, quem sente, tem alguns desses sintomas que você já mencionou anteriormente, e pessoas que têm esses problemas que eu mencionei, devem ser tratados, encarados, sim, como problemas mentais. Porque antes, por exemplo, eu estou falando de quem é leigo, né? Ponto de vista de quem é leigo, não se associava a um transtorno alimentar, por exemplo, como transtorno mental, né? Um transtorno de humor era muito mais ligado à personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa achava que era estresse e mesmo assim não associava o estresse a um problema mental, a um problema, né, de saúde mental. Eu acredito que seja interessante a gente destacar isso. E também é importante a gente falar sobre alguns métodos de compensação, tá? Às vezes a pessoa, você falou a questão da dependência química, tá? É muito comum, às vezes, a pessoa ela entrar em algum tipo de dependência, tá? Porque ela está tentando compensar alguma coisa que não está legal, né? Isso vale para a compra excessiva, para o jogo patológico, para o uso excessivo de redes sociais, né? Para o uso excessivo de álcool, droga ilícita, tá? Então, a pessoa, às vezes, ela vai tentar fazer alguma coisa para compensar alguma coisa que não está legal. Eu não estou conseguindo dormir bem, então deixa eu tomar aqui uma dosinha de uísque. Essa dosinha de uísque, a pessoa vai começando a tomar todas as noites, porque aquele sono dela não vem. O dia que ela não toma aquele uísque, o sono não vem, tá? Só que, na realidade, essa compensação acaba sendo uma compensação falsa e que vai gerar outro problema, porque além de não resolver aquele problema de base, vai gerar uma outra situação, uma dependência. É verdade. Por isso que é sempre bom conversar com profissionais como você, por exemplo, porque a gente traz essas informações para a sociedade em geral, e faz o nosso papel, né? O seu papel de profissional da saúde, meu papel enquanto jornalista, o nosso papel enquanto GPI, de promover não só a educação, né? Mas de promover a educação de uma forma humanizada, de uma forma genuína, uma forma que é muito nossa. E a gente tem essa preocupação. E falando dessa educação, queria pedir para você falar um pouco. Você já disse aí que tem algumas novidades que estão vindo aí na nossa pós. Queria que você falasse um pouco sobre os seus módulos, né, os módulos que você vai ministrar, o que está vindo por aí. Adianta um pouquinho para a gente aí. Pronto. Eu vou falar sobre... A gente vai ter um módulo, inclusive, um módulo inédito em pós-graduação em psiquiatria. Tá? Eu nunca vi, em nenhuma pós, um módulo sobre hipnose médica. Tá? Hipnose médica aplicada à psiquiatria. Tá? Então, essa é uma novidade, um módulo teórico com muita prática. Tá? A gente sabe que a medicação ela vai atuar no sintoma. Tá? Se a pessoa está com aquela falta de energia, se a pessoa não está bem, né? A pessoa às vezes não consegue dormir, ela tem exatamente momentos ali de indisposição, então de bastante irritabilidade, tá? Falta um pouco do foco, ela vai começar a tomar um remédio, ela vai dar melhorada, ela vai sentir mais energia, ela vai conseguir ali melhorar o seu humor, ela vai conseguir relaxar para ter um sono melhor, tá? Mas ele vai atuar no sintoma da medicação. E o que é que está causando aquilo? Por isso que é importante uma abordagem psicoterapêutica para resolver isso, tá? Um modo que vem complementar o tratamento medicamentoso, né? O tratamento farmacológico. E a hipnose, ela é uma excelente ferramenta psicoterapêutica que pode ajudar muito as pessoas, tá? Eu falo isso porque a gente aqui no consultório tem
conseguido ajudar muitos pacientes, tá, fazendo a hipnoterapia médica, tá certo? Inclusive, né, a gente fala aqui um pouquinho sobre o nosso método, que é o CMD, que é o condicionamento mental direcionado. A gente acabou trazendo aí, além da hipnose médica, programação neurolinguística, técnicas de meditação, de psicologia positiva, para conseguir trazer mais ferramentas, tá, para que a pessoa consiga ser ajudada. Então, a hipnose é uma ferramenta muito importante em mãos habilidosas que pode muito ajudar as pessoas, tá? Principalmente no sentido de ressignificar situações traumáticas. A gente passa por muitas coisas ao longo da vida, tá? E isso é desde a vida intrauterina, o bebezinho na barriga da mãe já vem acumulando muita coisa, tá? Então, desde lá, vem traumas, perdas, frustrações, decepções, e muita coisa fica armazenado na mente inconsciente. E a hipnose ela é uma ferramenta onde a gente vai acessar essas informações que estão a nível de inconsciente, onde a gente não lembra, e a gente dá um novo significado para isso, né? E a pessoa consegue, então, lidar melhor com as suas emoções, dominar essa questão aí desse estresse excessivo, controlar essa ansiedade. Então, o nosso módulo de hipnose médica aplicada à psiquiatria, e o nosso outro módulo será de psicogeriatria, tá? Eu que sou psicogeriatra, né? A psicogeriatria, que é uma área de atuação da psiquiatria, tá? Importante a gente poder diferenciar um pouquinho. Sim. Eu sou psicogeriatra, tá? Porque eu sou psiquiatra, só é psicogeriatra quem é psiquiatra, tá? Eu fiz uma pós-graduação em geriatria clínica, tá? Para complementar conhecimentos, e esse também é um dos objetivos, né? A gente vai falar um pouquinho depois, mas também é um dos objetivos da nossa pós também, aprimorar conhecimento, né? Ampliar conhecimento dentro da área, tá? Então, a gente vai falar sobre as alterações de comportamento no idoso, né? Os quadros demenciais, doença de Alzheimer, tá? E outras situações que envolvem aí o universo da saúde mental do idoso. Eu imagino, um comentário, um adendo dentro dessa sua fala de psicogeriatria, né? Eu imagino, inclusive, os desafios que vocês, psicogeriatras, estão encontrando, lidando, sobretudo nesses momentos de pandemia, né, doutor? Porque não é difícil para todo mundo, isso é fato. Mas quando a gente fala da população idosa, que é um grupo de risco, que tem sido um grupo com um número, infelizmente, muito grande de óbitos, os primeiros que estão sendo vacinados, né, aqui no nosso país, ainda bem por isso, graças a Deus por isso, mas eu imagino quão desafiador tem sido para um profissional da psicogeriatria esse momento especificamente. Queria que você pudesse condensar um pouquinho essa experiência da psicogeriatria para a gente nesse momento. É isso, né? Quando a pessoa entra, né, na terceira idade, já ocorrem algumas mudanças, né? Alguns, às vezes, deixam de ter alguma atividade diária voltada para o trabalho, né? Isso acaba fazendo com que a pessoa tenha um pouquinho ali da autoestima, né, baixa, então compromete a funcionalidade, né? A pessoa realmente ela já vai se sentindo ali algo que não está tão produtivo, enfim, isso pode já comprometer a saúde mental do idoso. E nesse momento, então, né, esse distanciamento, né, esse todo cuidado, eu falo que cuidado a gente deve ter em todas as idades, né, mas principalmente no idoso. Então, eu há pouco atendi uma senhora que ela tinha uma vida bem ativa, ela fazia o pilates dela, ela fazia academia, ela ia para a igreja, ela tinha contato com familiares, e ela me disse há pouco que o contato dela está sendo virtual, né? Está sendo através de chamada de vídeo, chamada por áudio, né, pelo celular, né? Mas que ela não está indo, né? não tá frequentando a atividade física que ela fazia, não está conseguindo visitar parentes, e acaba realmente que
a pessoa sente esse impacto, né? Então, isso realmente dificulta um pouco, né, o dia a dia do idoso, principalmente nessa situação em que nós estamos vivenciando nesse momento, tá? Então, é importante manter aí o máximo de cuidado possível, né? Trabalhar aí com a prevenção, né? Às vezes, o idoso ele começa a entrar num quadrozinho inicial depressivo, que se for tratado no início, né? Melhora o prognóstico, você tem expectativa melhor daquilo que vai acontecer, tá? Então, é fundamental que a gente consiga realmente focar ali no que puder fazer de melhor para ajudar o nosso idoso. Pronto. Agora, especificamente, para a gente encerrar, a gente falou dos idosos, né, desse momento desafiador da psicogeriatria, e com todos os profissionais do casting aqui do GPI que eu tenho conversado, vocês profissionais da saúde, eu tenho pedido uma palavra final, uma mensagem de acalento para todos nós, sociedade em geral. Vocês que são profissionais da saúde, estão aí lidando há bastante tempo, desde o início da pandemia, diretamente, né, com o combate à Covid, porque são profissionais da saúde. Uma mensagem para nós, em geral, uma mensagem de carinho, de amor, uma mensagem de esperança, né, por esse momento desafiador que a gente está vivendo. Queria que você deixasse a sua mensagem para a gente. Você falou da prevenção, falou o que a gente tem que se cuidar, e já essa altura do campeonato é mais do que óbvio. Acho que não tem um ser vivente que não saiba como prevenir, o que fazer, mas é óbvio que é sempre interessante a gente destacar. Então, a prevenção a gente já sabe, estamos aí à espera da vacina para outros grupos que não são prioritários também, aguardando, mas queria que você, para encerrar, desse uma mensagem para a gente. Estamos ainda em pandemia, não é isso? Isso, né? Infelizmente, a pandemia ainda é uma realidade, né, que causa muito medo, né, causa insegurança. E essa palavra que você falou, esperança, ela é fundamental nesse momento, né? Que a gente tenha esperança e que cada um possa fazer a sua parte, tá? Cuidar, primeiramente, cuidar de você, entender o seu limite, respeitar o seu limite, tá? Para que você consiga também fazer isso pelo próximo, né? Então é importante, até para você conseguir ajudar alguém, você tem que primeiro estar bem para poder passar aquela segurança, né? Você poder conseguir ajudar o próximo. Tá? Então, faça a sua parte, tá? Veja como é que está a sua rotina, tente se organizar. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Todos estão sendo impactados por essa pandemia, desde a criança ao idoso, tá todo mundo de alguma forma sendo impactado por isso, tá? E às vezes a gente espera, né, que venha algo, né? Por que a gente fica cheio de questionamento? Por que tudo isso está acontecendo, né? Qual o objetivo de tudo isso? Né? O padrão de comportamento das pessoas, né, para melhorar, para tentar fazer algo pelo próximo. Infelizmente, a gente tem observado muita coisa negativa nesse momento, tá? E nada justifica, né, o comportamento violento, nada justifica o preconceito, né, essa falta de respeito, tá? Então, acho que o mundo precisa disso nesse momento, né? Respeito, compreensão, solidariedade, tá? Ajudar o próximo, tá certo? Então, tudo isso é importante. E, principalmente, amor. O amor é fundamental. O amor cura. Às vezes, dentro de casa ali, tem gente que vem, às vezes, para fazer um atendimento, e eu escuto muito isso de pais, principalmente. Ah, doutor, meu filho está apresentando isso, está com esse comportamento dessa forma, a gente veio para o senhor passar um remedinho. A gente observa que, em alguns casos, não tem necessidade de remédio. E o que está faltando dentro de casa é uma postura diferente dos pais, do papai e da mamãe. Às vezes a gente pergunta lá para a criança, para a adolescente, doutor, só queria que tivesse mais atenção comigo. O papai só fica preocupado, mamãe, com nota do colégio, como é que está meu desempenho, e não quer saber como é que está realmente, como é que eu estou me sentindo. Né? Então, observe,
né? Valorize as pessoas, seu filho, sua família. Isso é muito importante, tá? Ame, tá? O amor é fundamental, tá? Então, essa situação, né, de ambiente familiar, de fraternidade, isso faz muito a diferença em todos os sentidos. Tá aí, mensagem mais do que especial para todo mundo. Doutor Vicente Gomes, médico psiquiatra, nosso coordenador da nossa pós-graduação em psiquiatria aqui do Instituto CPI. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua dedicação, por esse bate-papo, que além de esclarecer várias coisas para a gente, foi muito confortante com essa sua mensagem final. Fechou aí com chave de ouro. Muito obrigado, tá? O GPI mais uma vez agradece a sua presença entre nós e esse bate-papo aqui. Opa, eu que agradeço pela oportunidade, tá? E mais uma vez eu reforço sobre a importância da pós-graduação, tá, em psiquiatria, né? Hoje em dia tem muitos, você atende casos onde envolvam aí alguns sintomas voltados para a parte da psiquiatria em todas as especialidades, tá? A gente sabe que não tem como todo mundo frequentar o psiquiatra, então às vezes você vai no cardiologista, ele vai lá fazer uns exames de rotina, está lá com algum sintoma de ansiedade, que se o cardiologista tiver um pouquinho de noção, né, a mais, ele pode ajudar aquela pessoa. Não necessariamente ela precisa ir a um especialista, tá? Um psiquiatra, né? Então, o médico clínico geral, tá? O médico generalista, que tem interesse na área, quer aprofundar um pouquinho o conhecimento em psiquiatria, tá? Essa pós é muito importante, né? Tanto com conhecimento teórico, como também como conhecimento prático, né? Isso vai fazer a diferença na vida profissional e pessoal dessa pessoa, em poder ajudar o próximo, né? Coisa que nesse momento a gente está precisando muito nesse momento, tá? Verdade, muito obrigado verdade. pela oportunidade. Verdade, a nossa equipe está fantástica, coordenada aí pelo Dr. Vicente. Pois muito obrigado a cada um de vocês também que está aqui assistindo, que veio aqui acessar o nosso site e se deparou aí com esse conteúdo incrível do Dr. Vicente. Dr. Vicente, todos vocês, até mais!